Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar o básico para você configurar os seus arquivos para sua router CNC utilizando o Aspire, tá? Esse é um software que eu utilizo aqui nos trabalhos que a gente faz. E, porém, você pode utilizar o software, o pós-processador que a gente fala, que você quiser. Basta que você tenha um arquivo já preparado, pronto, em DXF, você pode utilizar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz isso no Aspire, tá? Então, primeira coisa, um vídeo bem direto, sem muita explicação em relação ao software. Eu quero te ensinar mesmo a configurar o arquivo para trabalhar na sua router CNC, tá? Então, com o Aspire aberto, eu vou aqui criar um arquivo novo. E aí, como eu quero fazer o básico, porque aqui em tipo de trabalho tem tem três formas de trabalho. Tem o eixo rotativo, tem frente e verso do material, que eu posso trabalhar o material frente e verso, mas eu vou utilizar somente um lado, que é o básico, tá? Então, começando por aqui, um lado. Depois, tamanho. Aqui eu posso tanto especificar o tamanho do material quanto o tamanho da área útil da minha máquina. Qual que é a diferença? Se eu posso tanto, independente, tá? Eu posso tanto configurar de acordo com o tamanho do arquivo quanto o tamanho da máquina, a não ser que eu vá trabalhar com uma usinagem 3D. Aí tem que ser exatamente o tamanho do material, porque o Aspire vai interpretar como se você quisesse usinar o material inteiro. Então é muito importante que, caso seja uma usinagem em 3D, você utiliza aqui. Vou passar esse treinamento, mas fica para um segundo vídeo, porque é um treinamento mais avançado. Nesse caso aqui, eu vou deixar a área útil da minha máquina, porque isso não vai interferir em absolutamente nada na usinagem que eu quero fazer aqui, que é uma usinagem plana em 2D, tá? Então, vou deixar aqui, a única coisa que eu vou definir aqui é a espessura do material, porque isso influencia na hora de eu visualizar a usinagem aqui em 3D, que é o resultado final que ele vai dar. Então, eu vou colocar aqui que eu vou usinar um PVC expandido de 18 milímetros. Próximo passo, posição do Z, 0. Sempre deixa na superfície do material, tá? Se você não sabe para que isso funciona, deixa na superfície do material. Um dia você pode utilizar a base da máquina, mas isso não... Porque aqui o que é que você vai definir? Ponto 0 do eixo Z, tá? Então, se o material tiver alguma variação de espessura e você definir na base da máquina, pode ser que você tenha problema na hora de usinar. Então, sempre superfície do material, você vai zerar o spindle, a fresa ali encostada na face do material. Beleza? E aqui, próximo passo, posição de referência do X e Y. Eu sempre deixo inferior esquerdo, porque é onde fica a controladora da router. Então, eu vou deixar o mais próximo possível da posição... Isso aqui é em relação ao material, tá? Ao trabalho que eu vou fazer. Então, inferior esquerdo é a posição de referência que eu tenho. Óbvio, isso aqui pode variar de acordo com a sua necessidade aí, tá? Mas por padrão eu utilizo aqui. O restante não preciso configurar, porque aqui é só a resolução do material e a configuração caso eu queira colocar cor nele ou algo do tipo. Não tem necessidade. Ok? E aqui minha área de trabalho já está criada. Eu não vou focar, esse é um software bem completo, tá? Eu consigo desenhar muita coisa aqui dentro, consigo inclusive desenhar 3D aqui dentro desse software, mas esse não é o foco do vídeo, porque aqui é um treinamento sobre a configuração do arquivo 2D nesse vídeo aqui. Então, eu vou mostrar só alguma ferramenta aqui que a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. Ele tem muita ferramenta aqui, ó. Mover, transformar, girar, tem muita coisa aqui que pode ser que você utilize, mas assim, eu prefiro fazer tudo no software de desenho que eu utilizo, export para DXF pronto, para só configurar ele aqui. Então, tendo o desenho pronto, eu venho em arquivo, importar vetores. Vou pegar o arquivo DXF aqui. É importante que ele tenha sido desenhado em milímetro, tá? Na escala de milímetro, porque senão vai dar erro no tamanho. E aí ele traz aqui o vetor em qualquer ponto da mesa. O que eu faço? Eu vou selecionar ele aqui, ó, selecionar todo, venho aqui em mover, e aí eu vou selecionar aqui, como eu estou usando inferior esquerdo, eu vou utilizar também aqui o ponto âncora inferior esquerdo, e eu vou deixar aqui, ó, eu poderia deixar em 0, por exemplo, que ele colaria o vetor aqui no canto da mesa. Mas como eu vou recortar esse arquivo por fora também, então ele vai dar um erro lá na frente, eu já vou prever isso. Eu vou deixar aqui, ó, 10 milímetros, para ele não ficar encostado. Isso aqui é importante, tá? Na router, pelo seguinte, a router, ela vai, quando você zerar o X e Y lá na mesa dela, ela vai zerar aqui, ó, em relação a esse ponto, não em relação ao vetor, tá? É diferente de quando você está acostumado com a laser de CO2, que você zera no canto do vetor. Na router, você zera no canto da mesa. Então, da mesa, da área de trabalho aqui do Aspire, tá? Então, é só lembrar disso. Quando você for zerar lá no material, lembra que você vai ter que zerar esse ponto aqui e daqui. Aqui vai ter a distância que você definiu aqui, que no caso a gente definiu 10 milímetros do ponto 0, beleza? Feito isso, esse aqui só para vocês entenderem, eu quero fazer uma letra caixa aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu vou rebaixar a parte interna
e vou recortar a parte externa. Então eu vou fazer dois trabalhos diferentes aqui. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou começar a usinagem de dentro para fora. Óbvio que a ordem que eu desenho aqui não é a ordem que a router obrigatoriamente vai obedecer lá, porque eu vou jogar esse arquivo separado lá na router. Mas eu vou fazer da forma que deve ser feito, sempre de dentro para fora. Então aqui, esse material tem 18 milímetros de espessura, eu vou fazer um rebaixo de 15 e depois vou recortar externamente. Então, segurando o Shift, eu vou selecionar o vetor que eu quero fazer o rebaixo. Então aqui eu vou fazer o rebaixo dessa parte que está selecionada em rosa aqui. Vocês viram que aqui eu tive que selecionar as duas linhas, tá? Então eu selecionei as duas linhas para ele fechar o vetor. Selecionado, eu venho aqui em percursos, ó. Eu vou até deixar ele travado aqui, para ele não ficar sumindo. Então, com o percurso interno, que é um desbaste selecionado, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho todos os tipos de percurso, tá? Existem vários modelos que vocês podem testar todos, e é o legal do Aspire que você consegue ver antes de ver uma simulação de como vai ficar. Aqui no caso seria um percurso de preenchimento, é como se fosse uma gravação na laser, você vai preencher todo o interno, mas no caso aqui na router você retira o material. Então, se eu quisesse fazer o recorte, eu selecionaria o percurso de corte, que seria o que vai ser o que eu vou utilizar externamente aqui. Eu posso usar um percurso de furação, caso eu tenha um guia de furação. Posso fazer rosca, posso fazer gravação, posso fazer um V-Carve, que chama que é a usinagem que ela faz o cálculo automático e faz uma usinagem em 3D ali, só que num único plano. É um tipo de fresamento bem legal também, só que você precisa ter uma fresa legal, de preferência uma fresa em V, que ele vai deixar um resultado bem legal. Ficaria legal aqui também, mas não é esse o caso. Aqui é uma letra caixa, então tem que ser um preenchimento mesmo, que eu vou fazer um desbaste aqui. E eu vou fazer um desbaste aqui, ó, que é importante, tá? Primeira opção é a profundidade inicial. Eu vou começar no 0, que é onde eu vou zerar o spindle. Então, porque eu poderia, por exemplo, começar um pouco para baixo, se a usinagem já tivesse sido começada, por exemplo, e eu só fosse continuar ela, eu poderia começar aqui em 3, por exemplo, ele desceria 3 para baixo. Toma muito cuidado com isso. Tem que ser o real que você vai fazer mesmo, porque se você colocar aqui 3, ele vai afundar 3 milímetros ali, imaginando que não tem material. Então, muito cuidado com isso. Por padrão, sempre 0. E a profundidade de corte? A profundidade final que eu quero deixar. Então, se ele tem 18 milímetros de espessura e eu vou fazer um desbaste de 15, então eu vou colocar aqui 15 milímetros, ele vai sobrar uma parede de 3 no final embaixo. Aqui ele já está pré-selecionado uma fresa, que foi a última que eu utilizei, mas vamos imaginar que não tinha nada aqui selecionado. Vem aqui em selecionar, e aqui eu vou selecionar o tipo de fresa que eu vou querer. Então, eu tenho aqui, só tomar muito cuidado com o tipo de fresa, tá? Porque ele tem aqui tanto polegada, quanto tem milímetro também. E o tipo de fresa, topo raso. O que é topo raso? É uma fresa reto, ela faz uma usinagem reto. Topo esférico é uma usinagem que ela usa uma fresa, então aqui tem que definir de acordo com a fresa que você realmente vai utilizar. É aquela fresa que tem a ponta arredondada. Tem várias aqui, você pode inclusive criar a fresa caso não tenha aqui nessa biblioteca, tá? Eu aqui já sei que uma fresa de 6 milímetros vai atender. Ele vai conseguir fazer a usinagem ali e vai atender perfeitamente. E aí aqui, ele já meio que carrega uma pré-configuração da fresa, tá? Porém, você pode configurar isso de acordo com a necessidade ou de acordo com a fresa que você tem aí. Por exemplo, a que eu vou utilizar casa exatamente com isso. Número de flauta é o número de corte, na verdade. É um único corte. Profundidade da passagem é a profundidade que ele vai passar por vez, tá? Isso vai muito de cada configuração de fresa. Eu sempre recomendo começar pelo menos com o que tem aqui configurado, a não ser que seja um material muito duro. Passo lateral, esse tipo de coisa aqui, vai muito de acordo com a fresa, tá? Então eu vou seguir aqui porque eu sei que já está configurado, você pode ir ajustando isso depois, tá? E eu sei que uma de 6 milímetros já atende. Porque, por exemplo, se eu colocar uma fresa de 12, eu vou colocar aqui só para vocês verem o que vai acontecer se eu selecionar uma fresa de 12 milímetros. Deixa eu só... selecionei errado aqui. Vou dar 2 cliques aqui. Selecionei, fechei. Eu acho que ela não está configurada, por isso que ela está dando erro. Deixa eu ver se uma outra fresa... É porque ela não está com a configuração certa, então ela está dando erro. Mas, por exemplo, vou colocar aqui uma de 6 milímetros. Vou selecionar. Perfeito. Vou partir para as próximas configurações, depois eu mostro o resultado de cada uma, tá? Aqui tem as opções também que variam de acordo com o tipo de fresa ou com o tipo de trabalho. Se você não sabe qual é o melhor método, utilize o básico. Utilize o básico aqui, que vai ser sempre offset e subir. Ou o convencional, que ele vai
ele vai inverter aqui, simplesmente vai inverter a direção de corte. Porém, se você está utilizando uma fresa padrão, ele vai seguir o padrão aqui, que é o sentido horário. Então ele vai começar de dentro para fora e no sentido horário, que é o sentido de corte mesmo ideal, tá? Se você não entende da fresa que você está utilizando, utilize o básico que você não vai ter erro. Movimento de perfuração em rampa, o que significa isso? Quando ele está desmarcado, a fresa vai descer reta e vai começar a trabalhar. Para o material mole, isso não tem problema nenhum. Quando eu vou utilizar um material mais rígido, é importante que eu coloque o movimento de perfuração. Porque o que ele vai fazer? Ele vai andar aqui, ó, coloquei 5 milímetros. Ele vai descer fazendo um zigue-zague de 5 milímetros de largura. Então isso quando você trabalha com material mais duro, isso permite que a fresa entre mais suave e não vai ter perigo de cegar a fresa ou até quebrar ela, dependendo da dureza do material. Como aqui eu estou utilizando como base o PVC expandido com material mole, eu vou deixar em zero porque ele desce reto e não tem problema nenhum e é o modo mais rápido de se fazer. É isso, basicamente é isso que eu preciso definir aqui. Mas eu vou calcular para vocês verem como que vai ficar o resultado. Ó. E ele já traz até aqui na visualização 3D, ó, como que ficaria o resultado desse trabalho. Ó. Se eu der OK aqui, se eu der o avançar aqui, ó, ele faz o trabalho. Ó. Entendeu? A qualidade não fica muito legal, até porque a gente definiu lá no início que não precisava da qualidade boa, porque a gente já sabe o resultado que vai ficar o trabalho, entendeu? Mas eu posso mudar isso, se eu quiser mudar o diâmetro da fresa, por exemplo, eu posso mudar. Vou fechar aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui no preenchimento. Inclusive ele mostra aqui, ó, fecha. Ó, ele mostra a maneira com que ele vai fazer o trabalho, entendeu? Vocês estão vendo as setinhas? É dessa maneira que ele vai fazer. Se eu colocar, por exemplo, uma fresa de 3 milímetros, ele vai ter muito mais trabalho para preencher. Porém, teoricamente, a qualidade vai ficar melhor. Quanto menor a fresa, teoricamente, melhor vai ficar o resultado, porque ele dá mais acabamento, né? Só que mais demorado também. Vou clicar aqui em calcular, ó, e ele vai aumentar a quantidade de linhas, obviamente, porque a fresa é metade do diâmetro. Então aqui vai muito do seguinte, se eu colocar uma fresa muito grande, vocês vão ver que vai faltar, vai ficar ponto sem recorte aqui. Por quê? Porque a fresa não vai entrar onde ela deveria entrar, ali nos cantos, por exemplo. Então, é muito importante que você adeque o tamanho da fresa ao tamanho do vetor, tá? Por exemplo, deixa eu configurar aqui uma fresa de 12, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu não sei qual que é o erro que ele tá dando aqui, melhor ainda, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar de 6 mesmo, vou jogar 12 aqui. Que aí com certeza ele vai dar erro. Ó. Vocês vão ver, ó, que aqui, ó, ficou sem usinar. Por quê? Porque a fresa é muito grande. Então ela não vai conseguir entrar aqui. O que ele interpreta? Se for muito grande, se vai estourar, se vai extravasar o vetor, ele não faz. Então ele vai fazer o que ele consegue fazer, tá? Por isso que eu queria mostrar para vocês que o diâmetro da fresa é muito importante. Então eu vou voltar a fresa aqui vou ver se eu consigo voltar a fresa aqui para 6. Ok? Selecionar, calcular. Pronto. E aqui eu tenho que ele vai preencher toda a expansão. Se eu colocasse uma fresa de 3, ficaria melhor a qualidade? Ficaria. No cantinho aqui ele ficaria um canto mais bem afinado, tal, mas vai muito da qualidade do seu trabalho. Como é uma letra caixa, essa parte que vai ficar escondida, não precisa ficar um acabamento perfeito, o canto bem pequenininho, não tem necessidade, porque ela vai ser escondida por um acrílico, entendeu? Então, nesse caso da letra caixa, não tem problema ficar dessa forma, pelo menos ao meu ver não tem problema, tá? Então, vocês podem aí levar em consideração o tipo de trabalho que vocês vão fazer e usar a fresa ideal. Quanto menor a fresa, maior tempo de trabalho, porém melhor a qualidade, mais próximo do que você enxerga vai ficar o material, e ele faz o cálculo certinho. Por exemplo, se faltasse material, se ficasse material aqui dentro, ele retiraria, porque a gente está usando o preenchimento, que teoricamente ele tem que tirar todo o material que está dentro do vetor que a gente selecionou. Beleza? Essa é a primeira parte. Eu posso visualizar aqui em 3D, se quiser, tá? Então eu vejo aqui, ó, vou selecionar, ó, eu vejo o percurso, vejo a qualidade, posso até melhorar a qualidade se eu quiser lá no início do trabalho, tá? Mas como eu já sei o resultado, eu não preciso ficar olhando para essa parte aqui. Volto aqui na exibição, vou desmarcar esse aqui, porque agora eu vou fazer a parte externa. Então eu vou selecionar aqui, ó, os vetores da parte externa, que são esses daqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar, vou retirar essa letra caixa. Então aí eu vou utilizar o percurso de corte, porque eu vou recortar isso aí. Então a intenção dele o que é? É fazer o recorte do material em si. Tanto que a hora que eu selecionei o corte, ele já jogou aqui a espessura máxima do material que eu defini lá no início. Porém,
Como eu tenho uma variação de espessura do material, eventualmente, eu vou jogar aqui sempre um pouquinho a mais para garantir que eu não vou perder essa peça, de que ela vai usinar só até quase o final do material e não vai, alguns pontos ele não vai soltar da mesa. Então eu sempre jogo um pouquinho a mais por garantia, tá? E vou selecionar aqui a fresa que eu vou utilizar. Aqui sim eu vou utilizar uma fresa de 6, com certeza, porque não tem nível de acabamento nenhum, eu quero fazer o recorte o mais rápido possível. Então, vou selecionar ela aqui. Eu poderia, por exemplo, aqui, diminuir ou até aumentar, se eu quisesse, a profundidade de passagem. Como é um material mole, eu posso jogar aqui 5 milímetros, porque como eu defini ali a profundidade de 20, o que ele vai fazer? Ele vai passar 4 vezes retirando 5 milímetros de material. Então, isso vai agilizar até no recorte do material, desde que o material e a fresa me permitam fazer isso, beleza? Aqui mesma coisa, o posicionamento, a forma como que a fresa vai trabalhar. Se você não entende, deixa da forma que está, desde que você sabe o que está fazendo. Aqui no caso, eu preciso recortar por fora da linha. Então a fresa ela não vai passar em cima da linha, ela vai passar por fora aqui. Vocês vão ver depois que eu clicar em calcular, que ele vai considerar que a lateral da fresa vai passar em cima dessa linha, tá? Se eu colocar dentro, por exemplo, vai dar errado, porque ele vai passar basicamente em cima dessa linha de dentro, que vai estragar todo o material. O sobre, ele vai passar exatamente em cima da linha. Nesse caso aqui não dá certo, porque eu estou utilizando uma fresa de 6, então, e aqui tem uma parede de 3, ele vai praticamente deixar uma paredinha de 1,5 ali. Não vai ficar legal. Então, é fora. Aqui vai de acordo com o que você desenhou. Então, você tem que imaginar isso lá no desenho. Por fora ou por dentro. E aqui também. Eu selecionei por fora, tá? Mas aí você vai falar assim, mas aí como que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer internamente, como se fosse a parte de fora da peça. Então ele sabe interpretar isso aqui também. Então vou deixar assim só para vocês verem no final, vocês vão entender. Por fora. Fazer a última passagem em separação aqui no caso seria, o que é isso aqui? O que ele faz? Ele deixa uma tolerância de material aqui. Então, por exemplo, se eu deixar 1 milímetro, ele vai passar aqui 4 vezes, né? 4 vezes de 5 milímetros, completando os 20 milímetros. As 3 vezes iniciais, ele vai passar deixando uma folga de 1 milímetro na parede. E a última passada, ele vai passar tirando essa folga de 1 milímetro. Isso melhora bastante a qualidade e o acabamento do material. Porém, a fresa tem que suportar isso, tá? No ACM, no PVC expandido, que é o material que eu estou usando aqui, que é um material mole, e eu estou usando uma fresa de 6 milímetros, ele permite fazer isso e a qualidade do acabamento vai ficar muito superior. Então, recomendo que você deixe ali 1, 2 milímetros, já está de bom tamanho, para conseguir uma qualidade perfeita. Se for um material muito duro, não faça isso, porque você vai perder a sua fresa. Porque ele vai pegar toda a área da sua fresa ali para fazer esse desbaste por último, tá? Então, no material mole, que no caso o PVC expandido, eu vou deixar porque ele vai melhorar bastante a qualidade do material. Se fosse um material mais mole ainda, como um isopor, por exemplo, você poderia deixar uma tolerância maior aqui, 2, 3, 4 milímetros. Por quê? Você garante que você não vai ter nenhuma perda de material ali e vai deixar um acabamento bem bacana mesmo. Então, no caso aqui do PVC expandido, 1 milímetro já é mais do que o suficiente. Precisa de aba? Não precisa de aba, isso aqui dificilmente você vai utilizar isso. Rampa é o mesmo sistema da gravação lá do preenchimento. Se você quiser rampa, você adiciona aqui. Pelo padrão ele já funciona, não precisa configurar nada. É só diminuir aqui para 5 milímetros e ele vai fazer uma rampa suave ali para fazer o recorte. Para material mole não tem necessidade, material mais duro, MDF ou metal, coloca uma rampa que é interessante, tá? Depois entrada, ordem inicial, não precisa configurar isso, a não ser que você seja um expert no software aqui, mas assim, 99% do material que você não vai precisar utilizar nada disso aqui, tá? Então deixa do jeito que tá, padrão mesmo. A única coisa que você avalia se vai precisar ou não é a rampa aqui. No caso do PVC expandido, não tem necessidade de deixar a rampa. E aí, eu vou calcular aqui para vocês verem. Ele deu um erro aqui que ele vai furar o material, não tem problema. Eu quero furar mesmo, quero recortar o material e quero uma folga, inclusive, de 2 milímetros. Então não tem problema, tá? Dou OK. E aí ele mostra aqui, ó, na simulação, ó, ele mostra que ele atravessou o material, ó. Entendeu? Então é que a qualidade aqui tá bem baixa, mas dá para vocês entenderem que internamente ele só fez um rebaixo e externamente ele recortou o material, tá? Então é isso, era exatamente isso que eu queria. Deixa eu só marcar aqui o recorte para vocês entenderem o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai fazer aqui internamente, aqui internamente, aqui internamente e aqui externamente, ó. Perfeito, é exatamente do jeito que eu quero. Eu vou ter essa peça recortada com um rebaixo interno. É isso, fiz isso. Se eu quiser, eu posso fazer toda a simulação aqui do trajeto, por exemplo. Eu poderia simular novamente aqui, exatamente da forma que a gente viu a hora que a gente terminou o percurso. Eu posso dar 2 cliques aqui, ó, recalcular, fazer alguma alteração aqui e calcular.
ok? Ele vai fazer novamente e vai mostrar aqui, ó, separadamente, ó, percurso por percurso. Eu posso, aqui eu tenho uma forma que definir para visualização. E aí eu vou dar ok. Ele fez o rebaixo. Depois eu vou fazer um recorte. E aí ele me mostrou aqui. Dá até para reduzir a velocidade bastante aqui. Para ele mostrar para você a simulação certinha de como ele vai fazer o trabalho, tá? Aqui tem só a questão de visualização de como que é o material, mas não tem necessidade de utilizar esse tipo de coisa não. É isso. Feito isso, tá ok, tá configurado. Agora eu vou exportar esses percursos aqui para minha router CNC. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, guardar percurso. E aí eu vou fazer um por um, tá? Porque normalmente a router você exporta arquivo por arquivo, tá? Então o preenchimento é um, o interno é um e o externo é outro. Inclusive, caso você precise trocar de fresa, por exemplo. Às vezes o interno eu vou usar uma fresa e o externo eu vou utilizar outra fresa. Então eu separo. E aí tem aqui a configuração que você vai fazer é o seguinte, é você já selecionar o pós-processador. O pós-processador é muito importante, tá? Isso aqui ele é de acordo com a sua router. No caso da maioria das routers da ESNC, você vai utilizar esse pós-processador. Tem uma lista gigantesca de pós-processador aqui. O padrão é G-Code milímetro entre parênteses .tap, que é a extensão do arquivo. Selecionei preenchimento 1, guardar percurso, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Selecionei o corte, guardar percurso, vou salvar aqui. E aí eu vou pegar esses dois arquivos aqui, jogar no meu pendrive e vou carregar um por um lá na minha controladora. E lá eu vou zerar XY, depois eu zero o Z em cima do material e coloco a máquina para trabalhar. É isso, basicamente é isso. Ficou um vídeo um pouco extenso, mas é um resumo mesmo, tá? De como você vai fazer. Eu tenho certeza que com esse vídeo você vai conseguir configurar. Depois você pode testar os vários tipos de usinagem que tem aqui. Por exemplo, você poderia fazer aqui o V-Carve, utilizando uma fresa V-Bit que fala, né? Você só define aqui a profundidade que você vai, profundidade inicial, aliás, e ele vai fazer o trabalho automaticamente, ó. Clicar em calcular aqui, se ele não der erro, ele faz uma usinagem meio que em 3D do trabalho. Para a letra caixa não funciona, não serve. Isso aqui seria para uma tábua de carne. Imagina você fazendo um brasão de um time de futebol, por exemplo. Se você coloca uma fresa dessa, ele faz ali um V-Carve, ele faz uma usinagem bem legal, em 3D, bem básica, mas fica bem legal. Porque você não precisa ficar se preocupando com detalhe. Ele faz o cálculo automático e faz tudo sozinho, sem precisar você ficar imaginando como vai ficar esse trabalho. Normalmente, tábua de carne, esse tipo de coisa, ele vai fazer normalmente se faz com o V-Carve. Vocês estão vendo aqui que o percurso é bem simples, ó, porque a fresa que eu selecionei é uma fresa meio grande em relação à largura do vetor aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer só os cantinhos, ele vai dar um acabamento bem legal nos cantinhos e vai fazer um V, porque a fresa já é em V, então ela não precisa passar várias vezes, ela só vai passar no meio, às vezes ela vai aprofundando devagar, de acordo com a configuração da fresa, mas ele vai ficar um V no centro. Fica bem legal, vale a pena vocês testarem também. Beleza? É isso, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E comenta aqui alguma dúvida, alguma dica. Pode comentar aqui embaixo. Se você quiser algum vídeo específico ou sobre a usinagem em 3D ou sobre uma outra função aqui do Aspire, comenta aqui embaixo que dentro da medida do possível a gente vai produzir para vocês. Beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.